Hoje, sem nenhuma dúvida, o Senado, com esse processo do impeachment que está sendo conduzido aqui, está sendo um debate bastante exaustivo e, ao mesmo tempo, o Senado não tem parado. Hoje ele aprovou uma lei importante aqui, que é no sentido de dar aquelas pessoas que fazem o pacto, que fazem uma composição de dívida junto aos bancos, normalmente ele não tinha depois a oportunidade de fazer um novo crédito. E essa lei vem naturalmente abrir essas portas. Mas, senhor presidente, hoje, dia 27, é o dia da empregada doméstica. Hoje é um dia especial, senhor presidente. Especial na vida de muitos aqui presentes e na minha vida em especial. Neste dia 27 de abril, o Brasil comemora o Dia da Empregada Doméstica. Em abril de 2013, foi aprovada a PEC das domésticas, que estendeu a todos os trabalhadores domésticos, como empregadas domésticas, babás, cozinheiras, caseiros, motoristas, cuidadores, jardineiros, com os quais me congratulo, direitos já garantidos pela Constituição Federal aos demais trabalhadores. Mas hoje, senhor presidente, não é apenas de comemorações. Muitas questões trabalhistas ainda precisam ser enfrentadas. Historicamente, o trabalhador doméstico contribui para a construção da sociedade brasileira. Tenho quase certeza que a maioria dos senadores e senadoras aqui presentes deixaram em suas casas uma empregada doméstica lavando, passando, cozinhando e cuidando dos seus filhos. Essas trabalhadoras invisíveis que desde os tempos da escravidão fazem um trabalho duro e essencial para o nosso bem-estar, sempre foram tratadas como subcategoria de status inferior. Prova disso, senhor presidente, é que apenas em 1972 aprovou-se a primeira lei que tratou dos direitos dos empregados domésticos e que ainda assim não lhes garantiu todos os direitos trabalhistas. Até mesmo na Constituição de 1988, a chamada Constituição Cidadã, somente 9 dos 34 direitos garantidos aos demais trabalhadores foram conferidos aos domésticos. Desta forma, dessa falta de regulamentação, resultavam abusos, desproteção social, extensas jornadas, abaixos salários e informalidade. A aprovação da PEC foi impulsionada pela ratificação pelo Brasil da Convenção número 189 da OIT. E, além disso, teve forte atuação do movimento de mulheres e de negros. Isso porque o trabalho doméstico é tema que envolve gênero, raça e desigualdade de renda. A face dessa realidade é que o trabalho doméstico caracteriza-se por ser majoritariamente desempenhado por mulheres com baixa escolaridade, negras e pobres, e constitui-se ainda na principal porta de entrada para o mercado de trabalho para muitas mulheres das camadas mais pobres. Hoje o Brasil conta com 7,2 milhões de trabalhadores domésticos, dos quais 7,8 milhões são mulheres, ou seja, 93% do total, o que faz do país o maior em número de domésticas do mundo. Em 2014, senhor presidente, 14% das brasileiras ocupadas estavam no trabalho doméstico, o que equivalia a 5,9 milhões de mulheres. Entre as mulheres negras, 18% estavam ocupadas no trabalho doméstico. Ao nosso
ao passo que somente 10% das brancas estavam nessa ocupação. A PEC, ao expandir os direitos dos trabalhadores domésticos, buscou reconhecer, valorizar e alterar a precária inserção do trabalho doméstico na sociedade brasileira. A partir de então, foram garantidos a esses trabalhadores proteção ao salário, jornada de 8 horas, horas extras, adicional noturno, cuidados com segurança do trabalho, seguro contra acidente, FGTS obrigatório, indenização por demissão sem justa causa, seguro-desemprego e salário-família. Direitos que os demais trabalhadores há tempo já usufruíam. Mesmo após a aprovação da PEC, senhor presidente, algumas características do trabalho doméstico não se alteraram significativamente, como é o caso da formalidade. Em 2014, apenas 30% das empregadas domésticas tinham carteira assinada. Isso significa que a maior parte da categoria está desprotegida, sem acesso a benefícios previdenciários, como aposentadoria, auxílio-doença, salário-maternidade, entre outros. Em 2015, senhor presidente, o rendimento médio da população brasileira foi de R$ 1.913, enquanto dos domésticos foi de 759, menos da metade do salário médio e, inclusive, abaixo do salário mínimo. Esses valores mostram a exploração e a precariedade que ainda persiste no âmbito do trabalho doméstico. Senhor presidente, é inacreditável para o século XXI, mas a aprovação da PEC enfrentou resistência de setores da sociedade, sobretudo de empregadores. Argumentavam que as famílias não conseguiriam suportar o custo de contratar um empregado doméstico, o que levaria a demissões. Informações do IBGE mostram que, de fato, houve aumento das demissões logo após a aprovação da PEC, provavelmente impulsionado pelas incertezas, já que permaneciam pendentes de regulamentação diversos direitos. Essa regulamentação somente ocorreu em 2015, com a Lei Complementar número 150 de 2015. Atualmente, a taxa de desocupação entre trabalhadores domésticos encontra-se em nível próximo ao de antes da aprovação da PEC. O custo da formalização do trabalhador doméstico não teve grande alteração, pois, apesar da criação de novas contribuições patronais, reduziu-se a contribuição do empregador ao INSS. O número de trabalhadores domésticos vem diminuindo ao longo do tempo. Esse movimento é natural, principalmente em períodos de crescimento econômico do país, pois surge oportunidade de emprego em outros setores. No entanto, senhor presidente, em momentos de crise, espera-se que o número de domésticas volte a aumentar. Por isso é importante que sejam respeitados os novos direitos dessas trabalhadoras, para que elas não retornem a condições de exploração e precariedade. Uma questão que chamou a atenção foi a elevação do número de diaristas. Em 2014, em torno de 30% dos trabalhadores domésticos eram diaristas, percentual que era a metade há 20 anos. O aumento das diaristas requer atenção, pois a desproteção entre elas é ainda maior que a verificada entre as empregadas domésticas mensalistas. A elevação de contingente de trabalhadoras nessas condições anularia possíveis ganhos da PEC das domésticas. Passados 3 anos da aprovação da PEC das domésticas, percebe-se que há ainda um longo caminho para a consolidação dos direitos dos trabalhadores domésticos para a alteração da realidade das domésticas. Senhor presidente, esta casa ainda tem muito trabalho pela frente e eu não medirei esforços nesse sentido, nessa luta.
O respeito a seus direitos é fundamental na tentativa de superar os requisitos de uma relação escravocrata, de uma profissão marginalizada e estigmatizada. Embora tenha havido avanços, há muito que deve ser feito para que essa ocupação deixe de ser a única opção de trabalho para essas mulheres e passe a ser uma escolha. Finalizando, senhor presidente, eu gostaria de homenagear a minha querida mãe, que como empregada doméstica me ensinou os caminhos da cidadania, do respeito, da dignidade e dos bons costumes, tanto sociais como religiosos. Portanto, senhor presidente, eu venho aqui, nesse dia, cheio de emoções, lutar pelo direito daquela que foi a minha mãe e a profissão da minha mãe, e que dignificou a minha família e que oportunizou a todos nós, a todas as empregadas domésticas, todos os empregados domésticos do Brasil. O meu respeito, o meu carinho e todo o meu apoio em busca da maior qualidade de vida, de trabalho, e um trabalho com muita dignidade. Era o que eu tinha a falar, senhor presidente. Meu muito obrigado.